Matias, o substituto, o 13º apóstolo. O nome Matias é uma variante do hebraico Matatias, que significa dom de Deus. Existe alguma confusão entre Matias e Mateus em alguns escritos antigos. Matias era natural de Belém e um dos descendentes da tribo de Judá. Sua infância foi em Jerusalém. Dedicou-se à meditação da lei de Deus através do estudo dos livros sagrados e, sob a orientação de Simeão, o receptor de Deus, foi instruído na vida e nas virtudes em tudo. Procurava ser agradável a Deus, seguindo estritamente o caminho dos divinos mandamentos. Matias foi contado entre os 72 outros discípulos que o Senhor designou e enviou, dois adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Lucas 10, versículo 1. Tendo antes seguido Jesus desde o começo de sua vida pública, testemunhando e vivendo todo o drama da sua paixão, morte e ressurreição, após a morte de Judas Iscariotes, o traidor, Matias foi o escolhido para ocupar seu lugar, completando o grupo dos 12 apóstolos. Sua eleição foi descrita nos Atos dos Apóstolos assim: É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o lugar que Judas abandonou no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então contado entre os 12 apóstolos. Atos 1, versículos 21 a 26. Depois de orarem em conjunto, lançaram sortes e Matias foi escolhido. Sua eleição significou, na hierarquia cristã, ter sido o primeiro bispo ou recipiente da sucessão apostólica. Esta ocorrência apenas poucos dias antes do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no ano 30 ou 33 depois de Cristo. Consoante as opiniões de alguns estudiosos, foi a última ocasião mencionada na Bíblia em que recorreu às sortes para se saber a escolha de Deus num determinado assunto. Segundo as palavras de Pedro, registradas em Atos 1, versículo 21 e 22, Matias havia sido seguidor de Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério e havia estado intimamente associado com os apóstolos. Após a sua escolha, ele foi contado com os 11 apóstolos pela congregação, e quando o livro de Atos logo depois fala dos apóstolos, ou dos 12, isso incluía Matias. Após a descida do Espírito Santo, os apóstolos fizeram a distribuição dos lugares aonde deviam levar o Evangelho, tornando-se um apóstolo ardoroso como os demais, sendo testemunha do ressuscitado. De acordo com Nicéforo e os martirológicos gregos, Matias primeiro pregou o Evangelho na Judéia, Palestina, Ásia Menor, Capadócia, nas praias do Mar Cáspio, em Jerusalém e seguindo para a Etiópia, que pode ter sido uma parte da Macedônia ou Armênia, que teve fortes ligações com Filipe, Tomé e outros evangelistas dessa Etiópia, e posteriormente fundando um bispado. Estabeleceu o fundamento para o cristianismo egípcio e, de acordo com seus ensinamentos, os filósofos esotéricos cristãos do segundo século. Alexandria e os alexandrianos, Basílides e seu filho Isadore, estabeleceram a forma gnóstica de misticismo, que é característica dessa interpretação. As outras informações existentes sobre Matias fazem parte das tradições e dos escritos da época. Esses registros, entretanto, são apenas fragmentos
com algumas citações e frases que foram recuperadas e, segundo os teólogos, são de sua autoria. De fato, existe uma certa confusão entre os apóstolos Matias e Mateus em alguns escritos antigos. Poucos relatos existem mais sobre sua vida, mas a tradição diz que ele tenha sofrido perseguições e martirizado, sendo morto a pedradas e decapitado em Colchis, perto do Mar Negro, em Jerusalém, por ordem do sumo sacerdote Ananias, e recebeu a coroa de Mártir, oferecendo sua vida por amor a Cristo, no ano 63, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Outras fontes históricas confirmam a comunicação do martirologio grego e acrescentam que Matias morreu em Sebastópolis, onde foi sepultado perto do Templo do Sol. A sinopse de Doroteu contém esta tradição. Matias pregou o evangelho aos bárbaros e canibais no interior da Etiópia, onde a Baía de Rissos se encontra, na foz do rio Faces. Ele faleceu em Sebastópolis e está sepultado aqui, próximo ao Templo do Sol. Já a tradição narrada por Hipólito de Roma informa que Matias teria morrido em idade avançada em Jerusalém. Também dizem que, sendo um dos 5 apóstolos, na Armênia seria mais provável que ele, e não Mateus, que tenha sido condenado e martirizado pelo Sanhedrim judaico na Pérsia. Também dizem que se dirigiu para a região da Cólquida, agora conhecida como Geórgia Caucasiana, onde foi crucificado. Um marco localizado nas ruínas da fortaleza romana de Gônio, atual Apizaros, nas modernas regiões georgianas de Adjara, indicam que Matias estará sepultado naquele lugar. A história deixa-nos, portanto, por completo na ignorância e dúvida relativamente ao tempo e ao lugar da morte ou martírio de Matias. Porém, a mãe de Constantino o Grande, Helena, trouxe as relíquias de Matias para Roma. Uma parte destas relíquias é venerada na Igreja Maria Maggiore, em Roma, e outra na Igreja Antiquíssima de Matias, em Trèveris, que em alemão significa Trier, na Alemanha, cidade que a tradição diz ter sido evangelizada por ele e da qual os devotos o têm como seu padroeiro. Matias era comemorado no dia 24 de fevereiro, mas atualmente sua festa ocorre no dia 14 de maio. Na arte litúrgica da Igreja Católica, Matias é retratado como um velho apóstolo segurando uma alabarda. Porém, ele é frequentemente confundido com Mateus, que segura uma lança e uma moeda.